Shalom, shalom para você que está mais uma semana conosco. Que alegria profunda é estar aqui para continuar falando do poder do nosso Deus, um poder de ressurreição, um poder de transformação, um poder profundo na minha vida, na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais uma semana, Senhor. E que essa palavra venha mais uma vez de encontro ao nosso coração. E que faça, de fato, Pai, uma revolução em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu começar, vai lá dar o seu like e compartilhe esse link para muitas pessoas ouvirem de Jesus. E comente, fique conosco. Amém? Bom, o nosso texto da semana passada foi no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, o cego de Jericó, né? Então, nós vamos ler mais uma vez para a gente relembrar. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo o que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Na primeira parte desse texto, nós vimos que Bartimeu era um cego que estava no caminho de volta de Jericó, e esse caminho era um caminho de peregrinação, e ele estava à margem, à beira do caminho, né? Ele era um mendigo, e ele estava ali dependendo da caridade das pessoas. Mas ele ouviu que Jesus estava passando, então ele clamou muito forte. E Jesus, então, chama. E ele foi até Jesus. E Jesus pode, o único que pode, nós vimos, tirar do lugar da escuridão e trazer para o lugar de luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos homens. O cego Bartimeu experimentou todas essas coisas em Jesus. Aqui nessa segunda parte, nós vamos ver que depois de ser repreendido, depois de clamar mais alto, ele foi ter com Jesus, levantou-se e foi ter com Jesus. E quando ele se levantou, a palavra diz que ele lançou de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Bartimeu lançou a sua capa para longe, deixou a sua capa, se desfez dela. Essa capa era a segurança de Bartimeu, era como um lugar que ele ficava. Ele era um mendigo, marginalizado. Creio eu que muitas pessoas passavam por ali e nem viam, né? São os invisíveis que nós chamamos hoje. Perdão. Os invisíveis que nós chamamos hoje. Muitos ficam à beira do caminho e ninguém nem vê, nem vê. Às vezes pedem uma esmola, às vezes pedem alguma coisa ou falam alguma coisa, e a tendência nossa é passar ao largo mesmo. Nós estamos sempre correndo pela rua, nós estamos sempre muito atarefados e nós não paramos. Pois ele clamou e Jesus então disse: traga, chame ele para mim. Então ele imediatamente saiu daquele lugar, lançando a sua capa, e foi ter com Jesus.
E essa capa tem um significado muito interessante. Vocês já viram um bebê, até 1 ano, 2, talvez até um pouquinho mais? Não tem uns bebês que tem uma nana? É uma fraldinha, é uma coisinha que dorme com aquilo, aquilo é uma segurança, é a chupeta, aquilo faz parte de um aconchego, faz parte de um lugar que fica ali e que então traz uma tranquilidade. Parece que a criança está se escondendo ali e isso faz com que a criança durma. E a criança fica ali aconchegada com a fraldinha, minha netinha fica com a fraldinha no rosto, meio que escondida ali debaixo. E essa capa mais ou menos representava isso para Bartimeu. Era um lugar onde ele se encontrava. Era um lugar como se fosse um lugar de segurança. Nós temos isso, né? O ser humano, ele tem umas coisas que num momento difícil você se apega a algumas coisas e ali você fica. E essa capa representava mais ou menos um esconderijo de Bartimeu. Era como se ele já era invisível e com autoestima baixa, um status na sociedade, à beira do caminho, com uma deficiência, implorando por ajuda. Era mais ou menos um lugar de esconderijo, um lugar onde ele não queria ser visto mesmo, porque era um lugar de humilhação. Né? É um lugar de humilhação quando nós estamos nesse lugar. Além da escuridão da vista, né? Tinha escuridão por toda a parte da alma de Bartimeu, como o medo, a insegurança, a autoestima baixa, né? A dor profunda na sua alma, o desejo de tantas coisas que se tornavam inalcançáveis para ele por causa da sua condição, a tristeza por ser ignorado tantas vezes, a humilhação de ter que depender da caridade do outro, que muitas pessoas não sabem nem fazer a caridade. É uma atitude que vai humilhar mais o outro. Nós contamos com isso também, né? É uma ajuda que fere. Então, ele deve, com certeza, ter passado por muitas coisas ali. Muitas coisas. E essa capa meio que era um esconderijo dele, das dores de Bartimeu, né? Das preocupações, das tristezas. Era o que Bartimeu vivia ali, né? E ele, realmente, para você achar uma luz no fim do túnel, numa condição dessa, é muito difícil. Muito difícil, porque o pessimismo bate, né? Quantas vezes nós nos encontramos em situações que não achamos a saída pela nossa própria mente, e vem um desânimo, vem um abatimento profundo, e nós queremos nos esconder, vem a depressão, e nós queremos nos esconder das outras pessoas. Então, muitas coisas o Bartimeu com certeza passou ali, muitas coisas passaram pela sua mente, muitas coisas. As pessoas que ele outrora convivia, o desejo de conviver. A gente sempre tem batido nas palavras que nós trazemos aqui sobre relacionamento. Nós somos seres nós somos feitos para nos relacionar. O convívio social é uma parte muito importante da vida de uma pessoa. Né? É no convívio social que uma criança se desenvolve. É no convívio social, começando na família, que vai começar a esbarrar nos limites de respeito de tantas coisas, aprendendo a conviver com o diferente. Então, o social, ele faz parte de uma boa parte, aliás, do desenvolvimento emocional do ser humano. Agora, imagina um ser humano à margem do caminho, sendo ignorado, não visto, um invisível da sociedade, impossibilitado,
Então, ele descobriu um lugar de esconderijo, que foi representado, eu creio aqui, por essa capa. Era o aconchego dele, era o lugar onde ele ficava. E, de repente, quando ele ouve que Jesus está passando, ele não pensa duas vezes, assim como a mulher do fluxo de sangue, se eu tocar na orla de suas vestes, eu vou ser curada. Assim Bartimeu então grita, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo ele sendo repreendido, que ele deve ter sido repreendido por muitas vezes, mas mesmo ele sendo repreendido, mandando que ele se calasse, porque Jesus está passando, ele não vai nem te ouvir. Quem é você? Está aí sentado à beira do caminho? Pois ele então cria forças, enche os seus pulmões e continua clamando ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e fala: chamem ele. E aí correram, porque aí Jesus falou, correram para ele. Falava: tem bom ânimo, levanta, porque Jesus manda te chamar. Ele imediatamente, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e se desfazer do seu esconderijo, porque tudo que ele queria era que Jesus o visse. Lembra de Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus passar? E aí ele ficou visto de Jesus e Jesus: desce correndo, que eu vou hoje na sua casa. E aí acontece todo o milagre, e Zaqueu se converte, devolve. Ele era um cobrador de impostos, não era muito lá honesto, então ele devolve 4 vezes mais. Ele foi visto por Jesus. E Bartimeu imediatamente lança sua capa para que pudesse ser visto por Jesus. Essa capa que pesava, impedia dele correr, ele então se desfaz, se despoja e vai até Jesus. Mateus capítulo 11. Eu vou ler aqui, versículos 28, 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Jesus é o nosso descanso. Jesus é a nossa possibilidade. Jesus é a única oportunidade. E Bartimeu não discutiu, ele se levantou, mesmo com toda aquela carga emocional que ele tinha. Ele se levantou e foi até Jesus. E ele então lança para fora a sua capa, sai do seu esconderijo, do seu lugar mais confortável na situação dele, e vai ter com Jesus. Porque Jesus está dizendo, ontem, hoje e eternamente: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos por qualquer circunstância, porque eu vou trazer descanso, eu vou aliviar a sua dor, seja dor física, na alma. Eu vou fazer. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que preenche todos os lugares. Então ele vai ter com o único que pode, aquele que pode tirar do lugar de escuridão, aquele que pode fazer você se levantar. Ele está te vendo e ele quer fazer. Lança todo o seu esconderijo, toda capa, toda máscara, todo tipo, lança tudo. Se despoje diante de Jesus.
para que ele possa ver no profundo. E porque só ele pode penetrar nesses lugares. Ninguém mais pode. E nós devemos também clamar e levantar e lançar a nossa capa. Mostrar a fragilidade a Jesus, dizer a ele, como o Bartimeu disse, como Bartimeu clamou. Ele mostrou toda a sua fragilidade nesse momento, quando ele tirou o seu esconderijo, a sua capa. Sou eu, Jesus, frágil, cego, com todas as questões emocionais, sou eu que venho até o Senhor. E nós temos muitas coisas nos nossos esconderijos, não só as fragilidades, essas que nós conhecemos, coitadinho. Não, nós temos autossuficiência, nós temos orgulho, nós temos uma visão de nós mesmos. Nós temos uma capacidade enorme de justificar nós mesmos, de nos justificar. Essas coisas também são capas. São esconderijos que nós ficamos ali e nós temos que lançar essas capas para fora. Tirar todo esse peso, nos desnudar diante de Deus. Porque todas essas coisas mostram uma grande fragilidade em nós. Um medo profundo de não conseguir, de não atingir a expectativa. Mas a expectativa de Jesus é que você se derrame aos seus pés e descanse nele, se você está cansado e oprimido. Porque ele pode fazer, e creia que ele é Deus. Ele é quem pode fazer. Mesmo com uma multidão atrás dele, e mesmo todos mandando que Bartimeu se calasse, Jesus parou e disse: tragam. Tragam. Se nós clamarmos, Jesus para e diz: venha. Se nós nos levantarmos, Jesus disse: venha. Se nós nos despojarmos de todos os esconderijos, de todos os lugares, os muros que nós ficamos atrás, achando nossa personalidade muito boa, Jesus disse: vem. Porque só ele pode nos tirar desse lugar de escuridão. E toda essa capa é uma escuridão para nós. Porque nós achamos que estamos num lugar que nós não estamos. Que nós somos quem nós não somos. Levante, clame, vá ter com ele. Lance toda a sua capa. Porque ele está pronto para fazer. Jesus quer abençoar. Jesus quer transformar. O poder da palavra de Deus é profundo, é grande, é infinito. É um poder tão grande como foi da multiplicação de pães e peixes, como foi a abertura do Mar Vermelho, como foi a abertura do Rio Jordão, como foi chover pedra e fogo, como foram todas essas coisas. Esse é o poder de Deus, mas também é o poder de Deus para a restauração profunda de uma vida. É o mesmo poder para fazer renascer o espírito, para curar as feridas mais profundas da alma. O poder de Deus é ilimitado para mim e para você. Levante e clame. Se despoje diante de Deus, porque ele pode fazer. Amém?
Pai, em nome de Jesus. Senhor, como é bom ficar nos deleitando na Tua palavra, nas Tuas verdades, Pai, nos Teus princípios. Jesus é o único caminho. Não há outro para que nós possamos, Senhor, ir até o Teu poder, o Teu amor profundo. É Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos encontra, porque somos vistos de Ti, porque todo esse tempo preparado para nós, Pai, é precioso demais. Queremos depender de Ti, Pai, no mais profundo do nosso ser. E todas as nossas fraquezas, Pai, estar à mostra diante de Ti, porque cremos que só o Senhor pode transformar a nossa vida com o poder da Tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê lá o seu like e compartilhe o link, comente e fale de Jesus, aquilo que Jesus faz na sua vida. Não guarde para você, fale para outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você te dê shalom. Amém? Até a próxima semana.